Ok, chegamos à nossa 9ª lição. Eu quero pedir a você que tem a revista, que procure se sentar perto de alguém que não tem a revista e vice-versa, para que a gente possa, para que todos possam acompanhar aí a lição 9, em defesa do credo ao batismo reformado. Bom, em linhas gerais, o nosso assunto hoje gira em torno de credo ao batismo ou pedobatismo. Essa é só uma dentre as muitas polêmicas que existem entre as formas de batismo, o modo correto de se batizar, não é? Além do credo-batismo, do pedobatismo. Ainda existem as polêmicas se o batismo deve ser por imersão, se pode ser por aspersão, ou se tem que ser por derramamento, enfim. Há uma série de polêmicas que cercam esse assunto do batismo. Mas credo-batismo e pedobatismo é o nosso assunto hoje. Pedobatismo é uma expressão que significa batismo de crianças, né? O termo pedobatismo, ele foi cunhado justamente para ter esse objetivo, para ter esse significado, batismo de crianças. E o credo-batismo, como o próprio nome já diz, é o batismo mediante a confissão de fé ou a profissão de fé de uma pessoa. Ok? Então, são essas diferenças entre credo-batismo e pedobatismo. Então, nós vamos fazer a leitura de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o versículo 20. Mateus 28, 16 ao 20. Chegou lá? Então diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração. Nesse tempo, nosso Deus e Pai, pedimos a Tua bênção, a orientação do Teu Espírito nessa hora, que Ele venha nos guiar, nos conduzir, nos fazer lembrar das palavras de Cristo, nos trazer ao coração a memória, Senhor, das suas afirmações, para que este assunto do qual vamos tratar também seja tratado à luz da Tua palavra, Senhor, e não com base em arrazoados teológicos por si mesmos, para que a nossa fé não se firme em nada além da Tua palavra. Então, ajuda-nos a compreender o que vamos estudar, que em tudo isso também o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, seguindo aí a nossa revista, nós estamos falando a respeito deste assunto de batismo. Diz aí que o movimento reformado, historicamente, tem apoiado, em sua grande maioria, uma posição favorável ao pedobatismo, ou ao batismo de crianças, de bebês, inclusive, como sinal da entrada daquele pequeno ser, daquela criança, no povo da aliança separado por Deus. Essa visão é apoiada por várias confissões desde o século XVI e XVII. Entre elas estão o Catecismo de Heidelberg e a Confissão de Fé de Westminster,
né? Entre outras. Porém, diz a revista, podemos afirmar que dentro desse movimento existiram iniciativas que trabalharam com uma visão diferente a respeito do assunto. Ou seja, mesmo entre os reformados, as igrejas que procederam do movimento da reforma, né, nós temos alguns segmentos que não adotaram o pé do batismo, o batismo de crianças. Entre eles estão aí a primeira e segunda confissão, ou confissões, né, de fé batista. Os batistas, nessa primeira e segunda confissões de fé, ambas do século XVII, né, afirmam uma perspectiva diferente, embora defendessem aí embora fossem reformados também, né, guardavam uma perspectiva reformada, muito embora defendessem a prática do credo batismo exclusivo para os discípulos professos de Jesus Cristo. Ou seja, embora fosse uma confissão reformada, né, procedesse do movimento da reforma e guardasse a teologia da reforma, os princípios, os fundamentos, ainda assim, a primeira e segunda confissões da fé batista determinam que o batismo seja concedido àqueles que são discípulos professos de Jesus Cristo. Portanto, o credo batismo, negando aí o pé do batismo, o batismo de crianças. Ok? Então, nós já temos aí as primeiras duas perguntas. O que você entende por batismo? O que é o batismo para você? Quem gostaria de responder? Um de cada vez, para não dar confusão. Vamos lá. A confissão da conversão a nível público de que Cristo é meu Senhor. Reconheço e recebo a Cristo como meu Senhor. Certo. A Jenny está dizendo que o batismo é uma confissão pública do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. É isso? A confissão da conversão de que Certo. Cristo é nosso Senhor. A confissão de que eu me converti a Cristo, né, como Senhor e Salvador da minha vida. Isso. Mais alguém? Renato disse que é isso aí. Mas outra posição. Outra posição. E, basicamente, então, o batismo é um sacramento, né? O batismo e a Santa Ceia são os dois sacramentos que nós, protestantes, de origem protestante, reconhecemos como sacramentos válidos, bíblicos, né? Nós sabemos que no catolicismo existem 7 sacramentos. Para nós, são apenas 2 sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. Então, o batismo é um sacramento que sinaliza a nossa união com Cristo, né? É um sinal da nossa união com Cristo, de acordo com Romanos capítulo 6, versículos 1 a 8, onde Paulo fala que nós morremos com Cristo e também ressuscitamos com Ele. De que maneira? De maneira física? Não, de maneira espiritual. Então, o batismo é essa sinalização, né? E o significado de sacramento é justamente esse. Sacramento, né, é um sinal visível de uma graça invisível, ou seja, de um benefício que nós recebemos na nossa alma. O batismo é um sinal visível desse benefício, né? E como a Jenny colocou, é uma confissão pública também de que nós cremos e de que nós assumimos para nós o compromisso com essa obra que Cristo realizou em nossas vidas, em nosso favor. Ok? E segunda pergunta, quais devem ser os requisitos para alguém se batizar? Quais devem ser os requisitos? Nós já tivemos aqui o nosso curso de batismo, já teve uma época que durou mais de um ano, quase 3 anos. Né? A pessoa, para se batizar aqui nessa igreja, naquela época, praticamente ela já tinha que estar na porta do céu, né? Mas depois a gente refletiu melhor e viu que muita gente desistiu no meio do caminho, né? Deu tempo de alguns se desviarem e reconciliarem com Cristo durante o curso, que levava muito tempo, né? Então, existem requisitos básicos para alguém se batizar? Se existem, quais são eles? Depende da visão. Se for
Não, aí nesse caso aqui, se estamos falando de requisitos, nós estamos levando em consideração o credo batismo, né? Então, quando recibimos a Cristo e reconocemos que Cristo é nosso Senhor, aí esse seria o primeiro requisito, porque se não reconhecemos a Cristo, Sim. não poderíamos dar esse passo. Então a Jenny está dizendo que o primeiro requisito é reconhecer a Cristo como Senhor e também como Salvador. Algum outro requisito? Está bem ligado à última aula, né? Entender todo o processo de salvação, né? Queda, a redenção, Uhum. cada um desses aspectos que são o caminho que todo ser humano percorre. Todo ser humano nasce pecador, precisa de um redentor, se achega até Cristo, Cristo salva. Certo. O Danilo está dizendo, então, que existe a necessidade de uma instrução básica, é isso? Do Evangelho, mostrando os fundamentos, né, da obra salvífica, da própria história da salvação, falando da queda, falando também da redenção, né, falando ainda da obra completa de Cristo com a consumação, né? E aí nós temos aqui, então, um processo de instrução básica no Evangelho de Cristo. Então, basicamente é isso, né? Mais alguma coisa? Faltou alguma coisa aí? Nesse meio? Arrependimento precisa? Precisa, né? Então, arrependimento sincero e consciente. Né? Arrependimento sincero e consciente. Por que sincero e consciente? Porque, às vezes, a pessoa se arrepende, mas ainda não sabe bem do que. E esse arrependimento, então, ele não é muito eficaz, porque quando eu me arrependo, mas não sei do que exatamente eu estou me arrependendo, é bem provável que eu continue fazendo aquilo que não deveria, porque não sei que deveria ter me arrependido daquilo. Então, a palavra arrependimento, ela tem esse sentido de um giro de 180 graus para que a gente possa ir em outra direção, né? Então, o arrependimento é também essencial. A própria profissão de fé, ou seja, que a Jenny colocou ali, não é declarar Jesus Cristo como meu suficiente Senhor e Salvador. Então, são alguns requisitos para uma pessoa ser batizada. Muito bem, então, nós estamos aqui dentro de um contexto já prévio daquilo que nós vamos tratar ao longo da nossa revista, né? Então, aí na nossa revista, voltando aí, diz: o pentecostal reformado se alinha à perspectiva credo-batista reformada, baseada nas seguintes afirmações. Então, agora, nós estamos afirmando aqui que o pentecostal reformado se alinha à perspectiva credo-batista reformada, não é, de acordo com alguns tópicos que nós vamos tratar aqui. O primeiro está aí dizendo que as Escrituras ordenam somente que os discípulos professos de Jesus sejam batizados. Então, a revista diz: não existe um mandamento direto ou mesmo indireto que aponte para o batismo de bebês. A Bíblia, em nenhum momento, ela diz que uma família inteira foi batizada, inclusive crianças. Em nenhum momento isso é dito. Fala, sim, de que famílias inteiras foram batizadas, mas não especifica quem da família foi batizado. E se nós levarmos em consideração o fato de Jesus ter destacado a pessoa das crianças, que na época, na cultura do Novo Testamento, ainda a criança, né, era um ser ainda não contado entre a sociedade, ou seja, não havia um destaque à pessoa da criança. Quando Jesus, então, dá esse destaque à criança, se o batismo de crianças fosse praticado comumente naquele momento, né, tendo Jesus dado esse destaque às crianças, é óbvio que os discípulos também teriam dado esse destaque nos seus escritos, nas cartas, Paulo, Pedro, entre outros, né? Mas a doutrina, então, é baseada em quê? Em pressupostos doutrinários, apelando ao argumento do silêncio. Ou seja, se não proibiu, então deve poder, né? Mas aí, se a gente levar por esse lado, a gente pode abrir uma brecha para que outras coisas também sejam trazidas nesse sentido, né? A Bíblia não fala nada sobre isso, então pode fazer, está liberado, né? Isso aí é um pressuposto perigoso.
Enquanto isso, vemos em Mateus 28, 18 a 20, na grande comissão, que Jesus ordena que façamos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em todas as 261 ocorrências da palavra discípulo no Novo Testamento, vemos a ideia de seguidor comprometido com o senhorio de Cristo. Então, vamos voltar aí ao nosso texto de Mateus, vamos examinar, ainda que brevemente, o que ele está dizendo para nós efetivamente aí, né? Então, vamos ver. Jesus, versículo 18, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Jesus havia combinado com os discípulos que ele os encontraria na Galileia, para que dali ele pudesse se despedir deles. E aí eles estão agora no momento desse encontro. E Jesus, nessa hora de despedida, ele está deixando as últimas instruções, né, importantes instruções para os seus discípulos. Então ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, o que ele está dizendo, o que eu passo para vocês agora, né, a autoridade que eu transmito a vocês é uma autoridade que eu tenho para transmitir, porque ela me foi dada pelo meu Pai. E isso ele vai dizer ao longo dos evangelhos em vários momentos. Então, no final do evangelho de Mateus, ele reforça isso dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, ele está comissionando os seus discípulos, os seus seguidores, a que eles sejam arautos da sua palavra, do seu evangelho, né? E mais do que isso, que eles façam discípulos de todas as nações. E eles devem batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também devem ensinar a eles a guardar todas as coisas que ele deixou para os discípulos, que ele os ensinou, né? E ele garante que estaria com eles para que eles fossem capacitados a realizar essa missão todos os dias, até o fim dos tempos. Então, o que nós percebemos em Mateus 28, 18, é um movimento nas palavras da grande comissão. Nós temos aqui uma sequência lógica em andamento, uma ordem composta por ações a serem efetuadas em uma série, em uma sequência. Então, primeiro ele diz, vão, ou seja, poderia ter aqui aquele id tão conhecido, né, nas versões mais antigas. Depois ele diz, façam discípulos de todas as nações, ou seja, existe uma ordem, um encadeamento de ideia, uma sequência lógica sendo estabelecida aqui. Vão e façam discípulos. Não posso fazer discípulos sem ir até eles. Vão e façam discípulos de todas as nações. Qual é o próximo verbo aí? O verbo batizar, né, que está com um pronome oblíquo, aí batizando-os. Ou seja, ele está falando de quem? Batizando quem aqui? Quem é para ser batizado, irmãos? Hein? Os discípulos. Esses discípulos, eles se tornaram discípulos de que maneira? Ouvindo a palavra de Deus, não é? Vão e façam discípulos. Ou seja, não é apenas pregar, não é apenas entregar um folheto, não é somente evangelizar, mas é promover a evangelização da pessoa. Ou seja, levar a pessoa a compreender o que Cristo fez por ela e tomar uma decisão por Cristo. Então, é essa pessoa que deve ser batizada. É essa pessoa que deve ser confirmada na família da fé, né, por meio do sacramento do batismo. Ok? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem uma outra ordem final, no mesmo encadeamento de ideias. Ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho ordenado. Agora está falando do quê? De evangelização? Não, está falando do quê? Do discipulado. Do discipulado. Então, entende como o investimento no ensino, na igreja
é essencial para que a ordem de Cristo se cumpra na vida das pessoas. Porque se essas pessoas que foram batizadas não aprenderem a guardar todas as coisas que Cristo ordenou, o batismo delas não será um batismo efetivo no sentido de levá-las até o final da sua jornada na fé. Elas vão desistir. Se elas ficarem apenas com os princípios, com os fundamentos, com os rudimentos, elas vão desistir. É o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 5, ele diz, olha, ficar nos rudimentos, nos princípios, não é suficiente. Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Paulo vai dizer isso aos Filipenses. No capítulo 2, ele diz, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, o crente não pode ser conformado. Bom, agora já aceitei Jesus, então eu vou descansar, vou ficar tranquilo, não vou me esforçar em nada para aprender mais nada, porque tudo que eu precisava saber já sei. Não, é um esforço de crescimento, de avanço, de progresso. E isso mostra também a importância de uma instrução básica para que a pessoa, ao entregar a sua vida a Cristo, faça isso conscientemente. O que um bebê não pode fazer. Uma criança que não alcançou ainda a idade da razão, não pode fazer. Às vezes os pais perguntam, pastor, qual é a idade certa para batizar um filho? Não existe uma idade certa. O que existe é uma compreensão correta. Tem crianças que são mais maduras do que outras, independente da idade. Né? Há crianças que, aos 10 anos de idade, talvez até aos 9, né, elas já são capazes de compreender certos princípios, certos fundamentos da fé, que talvez uma criança de 11 anos não é capaz de compreender. Isso depende muito do nível de maturidade de cada criança. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de maturidade, de compreensão. Porque ninguém deve realmente colocar a sua vida, né, em Cristo Jesus se não estiver consciente do que está fazendo. Não é? Então, nós vemos aqui essas expressões, né, que estão em gerúndio, batizando, ensinando, ou seja, é um processo. Isso daqui não é uma coisa que acontece agora e depois acabou. Não, é um processo. Está havendo aqui um movimento, é uma ação que está em andamento e ela não termina no momento em que se fala, ela vai ter sequência, ela vai ter, não é, um progresso, ela vai reconhecer um segmento, ok? Então, nós vemos aqui, somente pelo texto de Mateus, nós vemos aqui essa questão que está sendo posta, ou seja, o batismo deve ser ministrado àqueles que foram discipulados, aqueles que foram evangelizados, né, que receberam a condição de assumir a sua posição como discípulos de Jesus e que têm uma compreensão mínima acerca do que é a fé, do que é uma relação com Deus, não é? Ok? Se o batismo devesse ser ministrado a toda a família indiscriminadamente, ou seja, independente do fato de uma criança ter ou não compreensão para confessar a Cristo, Jesus teria especificado isso daqui logo nessa ordenança, porque todas as coisas essenciais, né, na prática dos discípulos, elas foram especificadas por Jesus no contexto em que elas foram ordenadas. Ok? Então, quando ele vai fazer ali o chamado para os 12, aquela missão dos 12, ele diz a eles exatamente o que eles devem fazer, com instruções claras, inclusive a respeito das pessoas que se negarem a recebê-los. Da mesma forma, ele está fazendo aqui, né? Então, são situações em que nós percebemos aquele velho lema, né, da reforma, ou seja, que a Escritura interpreta a Escritura, é a melhor intérprete de si mesma, né? Não existe nenhum comentário bíblico que seja tão eficiente quanto a própria Escritura para interpretá-la. Ela se interpreta. Ok? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não? Sim. Se uma pessoa se batizou sem essa compreensão do ato do batismo, tem que se batizar de novo ou não compreender?
Uma boa pergunta essa. Né? A Marcela está perguntando se uma pessoa que foi batizada sem ter essa compreensão, ela deve ser batizada de novo. Muita gente acredita nisso, né? Eu conheci um rapaz que foi batizado 5 vezes. Em cada igreja que ele ia, ele recebia um batismo, né? Mas veja, não é necessário. Por quê? Porque basta que essa pessoa, ao receber a instrução correta, basta que ela se aproprie dessa instrução, né? E que ela, no seu momento devocional, no seu momento da prática da sua fé com Deus, ela diga: Senhor, até aqui eu não havia tido a compreensão do que aconteceu na minha vida, agora eu compreendo. Então eu te louvo, porque fui batizado nessa fé, mesmo sem tê-la compreendido, e hoje eu assumo contigo um comprometimento, um compromisso, né, mais lógico, mais consciente daquilo que eu fiz, né, naquele momento, mesmo sem ter compreendido corretamente naquele momento. Ou se você ainda tem uma dúvida e gostaria de fazer isso publicamente, você pode chegar para a sua liderança e dizer: olha, eu quero fazer minha profissão de fé pública, porque quando fui batizado eu não tinha consciência do que isso significava. E aí a gente, né, nesse caso, a igreja pode preparar um momento, uma cerimônia em que essa confissão de fé pública, essa profissão de fé pode ser feita. Enfim, não é necessário que se batize outra vez, ok? Sim. Mas nesse caso, esse argumento também não serviria para a criança que é batizada? Ela poderia, quando chegar numa maturidade, professar a fé publicamente? Não, mas aí a gente está partindo do pressuposto de uma pessoa que assumiu um compromisso baseado na compreensão que ela possuía naquele momento, ainda que tenha sido uma compreensão mínima, ou até uma incompreensão. Ela pode ter sido mal instruída, mas ela foi batizada, se entregou para o batismo conscientemente, acreditando na instrução que ela recebeu. Foi um ato consciente, né, de alguém que entendeu, ainda que a instrução tenha sido deficiente ou a compreensão tenha sido deficiente, houve uma interação entre a instrução, né, entre a recepção da instrução e a profissão de fé, ok? No caso da criança, não existe isso, né? Então, uma criança que foi batizada e depois conhece a palavra e reconhece a Jesus como seu Senhor, pode ser batizada de novo? Então, aí, a outra pergunta em relação, a Jenny está perguntando se a criança, basicamente o que o Danilo perguntou, né? Se a criança que foi batizada, se a pessoa que foi batizada quando criança, se ela, quando adulto, decide fazer a sua profissão de fé, se ela precisa ser batizada outra vez. Então, isso é muito relativo, depende muito de cada igreja, eu acho que, na verdade, depende muito de cada pastor. Eu, da minha parte, eu não tenho nenhuma questão fechada em relação a isso. Então, para mim, se alguém chegar e disser: pastor, olha, eu fui batizado quando criança, e então, para mim, o meu batismo não teve valor, eu gostaria de ser batizado outra vez. Ok, sem problema. Mas também, se a pessoa disser: olha, eu reconheço que o meu batismo foi válido, né, por aquela razão, a gente vai conversar sobre isso e vamos tentar chegar a um consenso. É possível até que essa pessoa possa tão somente fazer a sua profissão de fé, não é? É possível, mas isso depende de cada caso. Tem que haver um estudo de cada caso nessa situação, ok? Muito bem. Mais alguma pergunta sobre isso? Não? Então, vamos seguir aí. Vemos ainda em Atos 2, 38 e 39, a pregação de Pedro, na qual ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, o que pressupõe o quê? A necessidade de consciência prévia de seus próprios pecados, e que, logicamente, não é possível para bebês, né? Ou seja, Pedro está primeiro colocando aqui, ele colocou aqui uma pré-condição. Que pré-condição é essa? O arrependimento. Né? Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados.
Então, a pré-condição que Pedro estabeleceu aqui foi o arrependimento. Inclusive, muitas pessoas dizem assim, não é preciso nenhuma instrução prévia para batismo, porque Pedro, ele disse que as pessoas deveriam apenas se arrepender. Mas a pergunta é, ele disse para quem? Ele disse para os judeus, que desde a infância eram instruídos no Antigo Testamento, nos fundamentos da palavra de Deus, como ela era apresentada no Antigo Testamento pelos seus pais e mestres. Ok? Então, eles tinham a instrução prévia, já, desde a infância, né? E aí Pedro estava falando a essas pessoas que já possuíam uma instrução prévia e por isso não precisaram ser catequizadas, vamos dizer assim, ou discipuladas, né, nos primeiros rudimentos para que fossem batizadas. Elas já haviam recebido isso desde a infância. Né? Veja que é o que Paulo, por exemplo, vai dizer a Timóteo. Ele diz, olha, desde a infância que você conhece as sagradas letras. Você foi instruído pela sua avó, pela sua mãe. Então já havia essa instrução, a criança judia, desde pequenininha, e ela vai crescendo com essa consciência, com essa compreensão. Então é a essas pessoas que Pedro está falando. Haja vista que o próprio livro de Atos faz uma distinção muito clara, quando Pedro começa agora a pregar e chamar gentios à salvação. E ele faz isso totalmente contra a sua vontade e previsão, quando ele é mandado à casa de Cornélio, depois da visão que ele tem daquele lençol, onde existem vários animais, mostrando o quê? Mostrando que a pregação do evangelho deveria ser disponibilizada a todas as pessoas, indiscriminadamente. Ou seja, Deus estava abrindo a porta da salvação para os gentios também, além dos judeus. Ok? Então, é por isso que nós sempre falamos aqui, não é? A leitura do texto deve ser feita dentro do seu contexto, porque senão a gente corre o risco de tomar uma passagem isoladamente e criar uma falsa doutrina, né, acreditando sinceramente que ela é uma doutrina correta. Ok? Então, por que é importante que o candidato ao batismo tenha consciência de seu ato? É a próxima pergunta. Por que é importante? Já falamos aqui, né? Vai se arrepender de quê? Hein? Vai se arrepender de quê? Não, a pergunta é por que é importante que o candidato ao batismo tenha consciência de seu ato? Vai se arrepender de quê? Só que a gente estava falando antes, é importante para que ele não precise depois ter essa confusão na cabeça dele, se foi batizado da maneira correta, se foi batizado da maneira errada. Sim, sim. Ah, tá. Então, Renato está dizendo aqui que a pessoa tem que saber do que é que ela está se arrependendo. Não é isso? Ela tem que compreender. E o Danilo falou... É para que não tenha essa complexo na cabeça. Depois, se eu fui batizado verdadeiramente, eu preciso de outra batizagem. Isso. Para que não haja dúvida, né? Muito bem. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que é essa consciência da pessoa que torna o batismo algo legítimo, que dá legitimidade ao batismo, né? É essa consciência. Ok? Muito bem. A 1 Pedro 3,21, qual é o propósito do batismo expresso nessa passagem? Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Diz aí, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando eu leio o batismo que corresponde a isso, eu tenho que saber o que significa isso. Então, eu tenho que ler o versículo anterior, né? E eu vou ver que Pedro ele está fazendo ali uma comparação das águas do dilúvio. E ele está falando ali, né? Versículo 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito,
no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Aí sim a gente entende agora o batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, qual é o significado do batismo aí para Pedro? A gente já sabe o que não significa. Ele diz que o batismo não significa a remoção das impurezas do corpo. Né? É o que ele diz aí. Então, qual é o significado do batismo para ele? Ele diz que o batismo é o quê? No finalzinho aí da frase. Hã? É o apelo por uma boa consciência para com Deus. Então, basicamente, o que Pedro está dizendo é que o batismo é a consciência da salvação. Ele traz a consciência da salvação. Não é? Um sinal da salvação operada por Cristo em nós. Basicamente é isso. Assim como lá nas águas do dilúvio, né, ele faz ali uma figura onde ele usa o dilúvio, as águas do dilúvio, como um tipo. E o batismo seria o antítipo, ou seja, seria o cumprimento, né, desta figura lá do passado, ou seja, cumprimento mais perfeito dessa figura do passado. Então, assim como eles foram salvos, a família de Noé foi salva tendo passado pelas águas do dilúvio, tendo sobrevivido a ele, é como se eles tivessem sido mortos, sepultados nas águas do dilúvio junto com a população humana e tivessem ressurgido dos mortos para começar uma vida nova, numa terra nova. Né? Nós lembramos que, embora o dilúvio tenha durado apenas 40 dias e 40 noites, as águas do dilúvio elas prevaleceram sobre a terra por praticamente 1 ano. Então, só depois de 1 ano é que eles puderam novamente pisar em terra seca, não é? E recomeçar a vida. Então, eles passaram pelas águas para iniciar uma nova vida diante de Deus. E é exatamente isso que o batismo significa: o sepultamento para uma vida velha e a ressurreição para uma vida nova. É o que Pedro está dizendo aqui, basicamente, não é? Com toda a argumentação que ele faz usando o Antigo Testamento como uma referência. Ok? Ficou claro isso? Sim. Então, esse foi o primeiro argumento aqui da nossa afirmação. Pentecostal reformado se alinha à perspectiva credo-batista reformada. Por quê? Primeiro, porque as Escrituras ordenam somente que os discípulos professos de Jesus sejam batizados. Segundo, porque as Escrituras relatam somente discípulos professos de Jesus sendo batizados, ou seja, além da ordenança, existe o próprio testemunho das Escrituras nesse sentido. Então, temos vários exemplos, como os 3.000 convertidos no dia de Pentecostes. Atos 2,41, já falamos que Pedro diz a eles que é necessário se arrependerem. Os convertidos em Samaria, vamos ver Atos capítulo 8, versículo 18. Atos 8, versículo 18. Diz assim: quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. É 8,18 mesmo? Não, 8,12, Onde é que eu vi 18, meu Deus? Perdão. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Ou seja, então, veja que esse texto é muito claro, né? Diz que Filipe os evangelizava, e ouvindo a evangelização de Filipe, eles fizeram o quê? Deram crédito, ou seja, eles creram em Filipe, eles creram no evangelho que Filipe pregava. O eunuco etíope, que está ali lendo o texto de Isaías,
E quando se aproxima o Filipe, que é levado pelo Espírito Santo ali na estrada de Gaza, ele se aproxima e pergunta para o eunuco: você entende o que está lendo? E depois que o eunuco é instruído e entende o que ele está lendo, o próprio eunuco diz: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado. Ou seja, o próprio eunuco pediu o batismo depois que ele foi instruído na palavra, né? Discípulos de João Batista, Atos 19, versículo 5, avançando um pouquinho mais aí. Diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Ou seja, depois de terem ouvido a instrução, versículo 4, Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isto o quê? O anúncio de Jesus Cristo, né, feito por João Batista, ok? O apóstolo Paulo, Atos capítulo 22, versículo 16, vamos ver, Atos 22, versículo 16, e agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ou seja, aqui está falando, quem está falando com Paulo é Ananias. Deus manda Ananias ir lá, orar por Paulo, né, e falar para ele a respeito do propósito que Deus tem na sua vida. Então, depois que Ananias o instruiu acerca desses propósitos, Paulo também foi batizado. E, a partir desse momento, ele passou a ser também um servo de Cristo. Né? Depois nós vamos ver o exemplo de Gaio e Crispo, 1 Coríntios 1, 14. Os próprios defensores do pé do batismo reconhecem a falta de evidências diretas de batismo infantil no Novo Testamento. Enquanto nós temos uma larga evidência do credo batismo, nós não temos nenhuma evidência do pé do batismo. Tem também o carcereiro. Sim. Quando Paulo e Silas saem da prisão, o carcereiro está pensando em se matar, eles pregam para o carcereiro, ele não só batiza não só o carcereiro, como a família dele toda também. Sim, o Renato está lembrando aqui do evento ainda do carcereiro de Filipos, que foi batizado também ali, com a sua família. Esse é um dos textos que inclusive alegado pelos pedobatistas para justificar o batismo de crianças, dizendo que a família inteira do carcereiro de Filipos foi batizada, quer dizer, mas essa família inteira não disse se tinha sequer crianças. E mesmo assim, eles pregaram a palavra. Sim. E ele perguntou: o que eu devo fazer para que seja salvo? Então eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando dele, lavou as feridas, e logo a seguir ele e todos os membros foram batizados. Mas aqui diz que eles ouviram a primeira palavra. Sim, muito bem. Foram batizados. Isso, então o Renato está lembrando que mesmo nesse texto do carcereiro de Filipe, que é alegado muitas vezes para a prática do pé do batismo, o próprio texto diz que toda a família ouviu primeiro a palavra e, tendo crido, foram batizados, né? Então, eu acho que está bem claro aqui, ok? Aí, outras duas perguntas. Qual o perigo de assumirmos doutrinas que não encontram evidências relevantes nas Escrituras? Qual o perigo? Já falamos aqui. O perigo de nós abrirmos a porta para falsas doutrinas. Não é? Porque se nós fizermos concessões aqui, isso pode não ter fim. E aí nós vamos ter que admitir uma série de coisas que nós sabemos que são claramente antibíblicas, não é? E muitas delas até pecaminosas. Não é o caso do pé do batismo. O pé do batismo é uma prática que apenas não tem fundamento bíblico para ser praticada. Ok? Então, nesse sentido, as pessoas poderiam pensar: poxa, mas que mal faz
Já que a Bíblia não proíbe, também não podemos fazer isso, já que a Bíblia não proíbe. Bom, aí aquele velho assunto que a gente já tratou aqui antes, não é? Se a gente tiver que assumir isso, nós vamos ter que acrescentar à Bíblia uma série de coisas que ela não pratica, que ela não ensina e não manda que a gente pratique, simplesmente por causa da omissão, do silêncio, né? Então, aí a gente vai abrir a porta para muita coisa. Segunda pergunta, por que não podemos afirmar que a fé do chefe da família autorizaria o batismo de toda a família? A salvação não é em conjunto, né? A salvação é individual. A salvação, né, a Zan está respondendo que a salvação é pessoal e o Danilo está dizendo também que a salvação é pessoal, não é em conjunto, né? Então, a Bíblia não ensina o batismo corporativo, nem compulsório. O batismo é um sacramento que é concedido por uma decisão pessoal, a partir de uma decisão pessoal, de um comprometimento pessoal, ok? Muito bem. Alguns deles argumentam a respeito dos batismos familiares, indicando que em certas passagens podemos entender que todos os membros daquela casa foram batizados, o que poderia incluir os bebês. Na verdade, só existe um momento na Bíblia em que a gente tem a sensação de que o batismo de uma pessoa foi seguido pelo batismo dos demais de uma forma meio que indiscriminada. É aquele chefe da tribo lá da ilha de Malta, né, onde Paulo chega depois daquele naufrágio, né, que ele está indo para Roma, e aí, depois do naufrágio, eles vão parar na ilha de Malta, e aí na ilha de Malta, Paulo é picado por uma serpente que fica pendurada na mão dele, mas aí parece que é uma serpente muito peçonhenta, né, muito venenosa, e todos ficam esperando que ele morra e ele não morre. E aí todo mundo acredita que ele é um deus, né? E aí, por conta disso, toda a tribo se converte, toda a ilha se converte, né, e todos foram batizados. Mas o texto não diz isso, não diz que houve um batismo compulsório, corporativo. A gente que tem essa sensação, né? Então, assim, se há algum momento em que isso pudesse ser alegado em termos de possibilidade, seria esse momento. Mas, mesmo assim, não há fundamento suficiente para isso. Ok? Por exemplo, na casa de Cornélio, eles se arrependeram de seus pecados, né? Atos 10, 44, 48, 11, 15 e 18. Na casa do carcereiro, que já foi citado aqui pelo Renato, 16, 31, 34, mesma coisa. Na casa de Crispo, da mesma forma, fé seguida de batismo. Então, tratam-se, portanto, de conversões familiares que se tornaram batismos familiares. Então, houve primeiro a conversão da família para que depois houvesse o batismo da família. Seguindo aí, ponto 3. As Escrituras não trazem evidências convincentes da prática do pé do batismo. O pé do batismo se pauta principalmente em 3 passagens bíblicas. Em primeiro lugar, uma conjugação de Gênesis 17, 7 e 8 com Atos 2, 38, 39. Quem pode ler para nós Atos 17, 7 e 8? Gênesis 17, 7 e 8. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, eu serei o Deus deles. Muito bem. Então, o ponto-chave aí faria aliança com você e com a sua descendência. Então, parece que a aliança que foi feita com Abraão se estenderia a todos os seus descendentes. Mais adiante um pouquinho, ele fala sobre a circuncisão. Certo. Então, veja que esse é o ponto. E aí, essa leitura é feita em conjunto com Atos capítulo 2, 38 e 39. Vamos ler aqui. Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então a ideia aqui seria, assim como a aliança que Deus fez, ela foi feita com Abraão e com a sua descendência, então o que Pedro está afirmando aqui é que o arrependimento, né, do adulto da família, ou dos adultos da família, do pai, da mãe, nesse caso, teriam efeito sobre a vida dos filhos, porque o texto diz, porque a promessa é para vocês e para seus filhos, assim como a aliança feita com Abraão teria os seus efeitos repercutidos, digamos assim, na vida dos seus descendentes, né? Agora, a grande questão aqui, primeiro, é que o texto ele já inicia com a necessidade do arrependimento. Já começa por aí. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Segundo ponto é que quando se fala para quem é a promessa, não fala só dos filhos, mas fala que é para todos aqueles que ainda estão longe. Ou seja, então, se a gente pudesse aplicar o mesmo princípio, nós teríamos então que dizer que as pessoas que ainda estão longe e que não conhecem, né, a Cristo, que não tiveram um encontro com Cristo, que não se decidiram por Ele, elas também seriam alcançadas pelos benefícios dessa aliança, porque elas também estão aqui junto com os filhos. Entende isso? Ou seja, isso traria para nós um problema muito grande. É quase que o universalismo. Ou seja, a ideia de que no final todo mundo vai ser salvo mesmo, de um modo ou de outro. E não é isso que a Bíblia ensina. Ok? Então, é por isso que o contexto é importante, né? Porque se a gente pegar só o todo e interpretar o todo pela parte, nós vamos ter problemas com isso. Se a gente pegar a parte só e esquecer do todo e interpretar o todo pela parte, a gente acaba trazendo dificuldade para a compreensão correta das Escrituras. Então, diz aí o seguinte, né? Em primeiro lugar, uma conjugação de Atos 17, 7 e 8 com Atos, Gênesis 17, 7 e 8 com Atos 2, 38 e 39, mostrando que haveria uma continuidade entre a prática da circuncisão no Antigo Testamento com o batismo de bebês no Novo Testamento. Em segundo lugar, Marcos 10, 13 a 16, dizendo que a bênção de Jesus sobre as crianças indicava a inserção delas no povo da aliança. E, por último, 1 Coríntios 7, 14, apontando a santificação dos filhos pelo procedimento de seus pais. Bom, se nós formos analisar também o texto de Marcos, vamos olhar Marcos. Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, aqui é um texto que ele deixa também, é um texto que, para mim, é relativamente simples de entender, não é? O objetivo aqui não é o objetivo de mostrar que as crianças são inseridas na aliança, mas o objetivo de usar as crianças como uma ilustração, como um exemplo de como o homem deve receber o reino de Deus. Então, o objetivo aqui não é dizer que as crianças estão inseridas na aliança, não é? Sim, elas são usadas apenas como uma ilustração, não é? E como a própria revista vai dizer aqui mais à frente, não existe nenhuma indicação que os pais dessas crianças fossem pessoas piedosas. Essa passagem é uma
Não é uma brecha, não chega nem a ser uma brecha, né? Então, em 1 Coríntios 7,14, né, onde Paulo está falando sobre a questão do casamento. Depois você pode ler o texto com atenção, você vai perceber o seguinte: havia uma questão que era levantada pela igreja de Corinto. Se uma pessoa, né, que se converteu e ela é casada, né, se converteu, mas o marido não se converteu, né, uma mulher se converteu a Cristo e o marido não se converteu, ou vice-versa, se o marido se converteu e a mulher não. O casamento deve ser mantido, ou a pessoa que se converteu deve se separar daquele que era o seu esposo ou a sua esposa antes da conversão? Paulo está dizendo que não, que eles devem permanecer casados, não é? E que o marido é santificado pela esposa. Esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, em termos de interpretação. A questão é saber o que significa essa expressão que Paulo usa de santificado, ou seja, quando ele diz que o marido é santificado, o que ele quer dizer com isso? Né? E aí Paulo também diz, do outro modo, os seus filhos seriam impuros, mas pelo contrário, eles são santos. Então, o mesmo que é aplicado aos maridos, é aplicado aos filhos, não é? Então, se nós acreditarmos que os filhos são santificados pelos pais e por isso eles podem ser batizados, nós também teríamos que incluir o cônjuge não crente, ou seja, ele não precisaria de instrução, na verdade ele já estaria até garantido na salvação pelo fato de ele ser casado com uma pessoa não crente. Mas não é isso que Paulo está dizendo, uma pessoa crente, na verdade, mas não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que o fato de a mulher ser crente, ou o marido ser crente, e o outro cônjuge não ser, não é? A presença de Cristo na vida do marido crente ou da esposa crente, ela vai ter mais poder na vida do marido não crente ou da esposa não crente do que o espírito deste mundo. Ou seja, a santificação daquela pessoa vai influenciar a vida do seu cônjuge incrédulo muito mais do que o mundanismo na vida do cônjuge incrédulo vai influenciar a vida do cônjuge cristão, convertido, justo. É nesse sentido, assim também como os filhos, né? Então, o que Paulo está mostrando aqui é que a possibilidade de uma pessoa não crente se converter, tendo um cônjuge crente, cristão, é maior do que a possibilidade do cônjuge cristão abandonar a fé porque está casado com uma pessoa não cristã. Ok? Por isso que eu falei que é um texto difícil de ser interpretado. Isso fica muito claro no verso 16, né, quando Paulo vai fechar aqui, meio que fechar o argumento do capítulo 7, ele vai dizer assim: pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Ou seja, como você sabe se a influência que você vai exercer na vida do seu cônjuge não o levará a encontrar a salvação? O mesmo se aplica para os filhos. Então, a questão aqui não é uma questão de garantia, não é? De que os filhos são santificados pelos pais e por isso eles devem ser batizados porque estão incluídos na aliança com Deus. Não, o texto não está dizendo isso. Ok? Então, ele falando aí, analisando as passagens mencionadas, vemos que o texto de Atos expressa claramente a necessidade de arrependimento. Como já visto anteriormente, o texto de Marcos não nos dá indicação alguma a respeito dos pais de tais crianças, não podendo afirmar que se tratavam de judeus piedosos. E em relação a 1 Coríntios, a extensão do argumento dos filhos ao cônjuge incrédulo expõe a lacuna lógica no argumento pedo-batista, ou seja, é o que a gente já falou aqui. Se isso se aplica aos filhos, então também se aplica aos pais. Existe, então, aqui o quê? Uma lacuna lógica, um espaço vazio aí que não foi preenchido. Como é que isso vai se harmonizar nesse sentido, né? Não há como a gente aplicar isso sem comprometer a fidelidade da interpretação do texto. Ok? Gente, deu para entender isso? Eu sei que é complexo, mas é complexo mesmo. Então, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir aqui.
De que forma o pedobatismo pode afetar a necessidade de individualização da salvação? Bom, pode passar a ideia de que a fé e a própria salvação passa de pai para filho. É uma coisa que vai sendo transmitida, né? De que forma os pais podem influenciar na salvação de seus filhos, transmitindo a eles a fé e também a consciência da necessidade de uma decisão pessoal por Cristo, né? Basicamente é isso. E para concluir, o tópico 4, as Escrituras não ensinam a correspondência exata entre a circuncisão e o batismo. Então, o pedobatismo afirma que o batismo representa no Novo Testamento exatamente o que a circuncisão representava no Antigo Testamento. Contudo, o único texto bíblico que menciona as duas palavras simultaneamente parece ensinar exatamente o contrário. No texto de Colossenses 2, 11 e 12, Paulo faz um paralelo e coloca em oposição a circuncisão física, praticada na antiga aliança, em contraste com uma circuncisão interna, espiritual, realizada por Cristo na nova aliança e representada pelo batismo, que pressupõe, inclusive, a fé do regenerado, conforme aponta o versículo 12. Vamos ler, então, esse último texto aí de Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Diz assim, nele aqui em Cristo, né? Também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Muito bem, então aqui é um texto, primeiro, que ele está envolvido não numa instrução acerca do batismo, mas ele está envolvido num contexto de polêmica, né? Paulo está mostrando aqui a necessidade de que a fé seja posta somente em Cristo e não em qualquer outra forma externa que possa demonstrar uma espiritualidade maior, mais profunda, né, por parte daquele que crê. Ele vai falar isso, basicamente, em cima do ritualismo judaico, né? Ele vai falar aqui de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Ele diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então ele diz, não deixem que ninguém se faça árbitro de vocês para desqualificá-los com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum em sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Ou seja, no final ele ainda diz assim, olha, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra a inclinação da carne. Então, irmãos, a questão aqui que Paulo está tratando é essa. Se eu chegar aqui na igreja um dia com um cachecol, né? É cachecol, aquele negócio que coloca aqui? Um lenço, né? Um lenço. Se eu chegar com um lenço aqui no pescoço, aqui em volta do pescoço, caindo aqui por cima do meu terno aqui, e nesse lenço tiver estampado assim umas estrelas de Davi, né? Azul e branco. Isso vai passar para vocês o quê? Uma ideia de que o pastor está mais espiritual naquele dia, porque ele está com os símbolos de Israel, não é? É o que passa para as pessoas. Não, para vocês não vai passar porque vocês já estão vacinados. Mas muita gente não foi vacinada, né? Não tomou nem a primeira dose. Então, quem não está vacinado vai achar que o pastor está mais espiritual aquele dia porque ele está com o lenço, com os símbolos de Israel. Se a gente colocar uma bandeira de Israel aqui,
no púlpito, vai parecer que a igreja agora ela está mais pertinho do céu, porque ela tem uma bandeira de Israel lá no altar. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, gente, isso é bobagem. Isso não tem valor nenhum na hora da tentação, na luta contra o diabo, na luta contra as tentações da carne. Isso não nos ajuda em nada, muito pelo contrário, isso só alimenta em nós uma vaidade que fortalece ainda mais a velha natureza. Então, esse é o assunto de Paulo aqui. Ele não está falando sobre formas de batismo, ele não está dizendo sobre, não está falando sobre o significado do batismo. E ao tratar desse assunto, então ele mostra qual é a verdadeira circuncisão. Ele está dizendo a circuncisão verdadeira não é aquela que é realizada no corpo, mas no espírito, por Cristo. Cristo realiza essa verdadeira circuncisão do coração. Então é isso que Paulo está dizendo. Então veja, o elemento que se opõe à circuncisão antiga, à circuncisão física, é a circuncisão espiritual, não é o batismo. O batismo só é colocado aqui como um complemento do argumento de Paulo para representar a morte e a ressurreição do crente espiritualmente em Cristo Jesus. É como ele diz aí, olha, versículo 11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ele está falando do quê? Está falando de circuncisão? Não, ele está falando do sepultamento espiritual agora, né? No qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo é este símbolo, tem este significado, essa representação de morte e ressurreição em Cristo Jesus. Ok? A questão aqui não é, ele não está colocando o batismo como uma nova circuncisão no Novo Testamento. Em nenhum momento o texto sugere isso. Só se a gente quiser muito, né? E veja, eu não quero aqui ser leviano de dizer que o argumento de homens de uma envergadura intelectual, teológica assombrosa, né? Porque são muitos que defendem o batismo das crianças, é um argumento fraco. Fraco sou eu, diante desses homens. Mas o que eu vejo na Bíblia, o que a Bíblia me diz, o que eu entendo aqui, né, e aí também sobre os ombros de outros homens tão excelentemente qualificados para interpretar dessa forma, né, que só o credo batismo realmente tem sustentação bíblica real, eu vejo que o texto, para mim, é bem claro nesse sentido. Não há dificuldade de eu entender o que ele está dizendo aqui. Ok? Então, pode ser que pelo fato de eu estar lendo com essa lente, eu já tenha a pressuposição de interpretar dessa forma, mas me parece que o texto em si, ele já é claro, bem claro para mim. Ok? Então, eu espero que seja também para você, não é? Então, ele diz aqui, ele já faz aqui as últimas duas perguntas. Leia 1 Coríntios 7,19, Gálatas 5,6. Por que Paulo se refere à circuncisão dessa forma? Que forma? Em 1 Coríntios 7,19, Paulo diz que a circuncisão física não tem nenhum valor. O que importa é ser uma nova criatura e guardar o mandamento de Cristo. Em Gálatas 5,6, Paulo afirma que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser nova criatura. Então, por que ele está dizendo isso, irmãos? Com uma frase curta. O que ele quer dizer com isso? O problema é a frase curta, né? Então, basicamente, ele quer deixar claro que esses ritos, eles não possuem nenhum valor em si mesmos. Eles não têm o poder de salvar, né? O batismo em si não salva ninguém. Se uma pessoa estiver pensando assim, eu vou deixar para me converter lá no final da minha vida, quando eu estiver assim, bem velhinho, já cansado,
tiver aproveitado tudo, aí eu mesmo vou me batizar e tendo sido batizado eu vou ser salvo. Isso não é possível. O batismo em si não salva. O ritual em si não tem nenhum valor, não tem nenhum poder. Ele só tem eficácia quando ele é realizado dentro do contexto próprio, que a gente já viu aqui bastante. Falamos bastante sobre ele, né? E, segunda pergunta, como podemos definir a relação entre circuncisão e batismo nas águas? Bem, essa questão aqui, ela deve ser entendida da seguinte forma: o substituto da circuncisão física no Novo Testamento não é o batismo, é a circuncisão espiritual, de acordo com o que Paulo nos ensina, né? A relação que existe, né, é que o batismo é o símbolo da morte do homem velho e do nascimento do homem novo em Cristo Jesus. Então, essa obra que foi realizada, essa circuncisão do coração que foi realizada, né, espiritualmente por Cristo no nosso interior, ou seja, a extinção da autoridade da velha natureza sobre nós, basicamente é isso. A forma que nós temos de demonstrar, de confessar isso publicamente, é por meio do batismo, né, pelo qual nós somos sepultados para a velha natureza, para o velho homem, e nascemos para uma vida nova em Cristo Jesus. Ok? Ficou claro isso, gente? Ficou alguma dúvida? Sim. Batismo coletivo da igreja virtual, é a pergunta da irmã Andréia. Então, eu acho que esse batismo, ele não tem fundamentação bíblica também, né? E, inclusive, nós já falamos aqui sobre isso, o texto de 1 Coríntios 11 que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele afirma categoricamente que a relação da igreja exige fisicalidade, ou seja, é preciso que as pessoas estejam reunidas no mesmo lugar, é preciso que haja interação entre as pessoas. A nossa relação com Deus e com a igreja de Cristo, ela não pode ser restrita a uma interação virtual. Ela pode acontecer num contexto emergencial, como houve na época da pandemia, que nós tínhamos os nossos cultos transmitidos, né, celebrávamos a ceia virtualmente, basicamente, mas, fora essas situações de emergência, preferencialmente, igreja é corpo, igreja é contato, é relacionamento físico, não é? Se não fosse assim, a Bíblia não teria vários textos, como, por exemplo, Romanos capítulo 14 e 15, onde Paulo pega 2 capítulos para cuidar inteiramente da relação das pessoas no corpo de Cristo, ou seja, como elas se relacionam na igreja. Ele diz, olha, não queira fazer a sua vontade, busque em primeiro lugar a vontade do outro, porque Cristo não quis agradar a si mesmo, antes ele procurou fazer aquilo que nos beneficiava, não é? Entregando a sua vida em sofrimento e morte por nós. Ou seja, por que Paulo gastaria tanto tempo para expressar essas preocupações e para ensinar essas coisas, se a igreja pudesse ter um relacionamento virtual? Não era necessário, porque a gente virtualmente, todo mundo é gente boa, né? A gente, nessa interação de internet, todo mundo é ótimo. O problema é quando a gente se mistura, né? Quando a gente se junta, porque aí cada um vai ver ali o calo do outro, a limitação do outro, a fragilidade do outro, e aí é que vem o desafio do relacionamento, ok? Então, para mim, no meu entender, esse batismo coletivo, né, pelo simples fato de ele ser virtual, ele já deixa de ter peso e confirmação das Escrituras, não é? E sendo coletivo ainda muito mais, não é? Ok? Lá no Novo Testamento havia também a crença de que as pessoas poderiam se batizar no lugar dos mortos, né, dos que morreram, porque o batismo dos vivos teria valor na vida dos que morreram. Ou seja, lá onde eles estão mortos,
eles seriam purificados pelo batismo dos parentes vivos. Assim como, né, a gente vê que hoje acontece aí na intercessão pelos mortos, no catolicismo e tudo mais. Entende? Então, são acréscimos que são trazidos para a palavra de Deus que a Bíblia não endossa, não ampara isso. Ok? Isso tem mais a ver com a comodidade do homem pós-moderno, né? Que acredita que ele pode ter um compromisso com Cristo sem se comprometer. Mas isso em si já é uma aberração. Compromisso sem compromisso não existe, né? Ok? Então tem a ver com essa questão. Respondi, Andréia? O batismo, ele é real. Uhum. A igreja é virtual, aí o pastor dessa igreja virtual, ele marca, eu acho, uma vez por ano, num determinado local que tenha Uhum. ou praia ou piscina. Sim. Aí todas as pessoas que querem se batizar, não sei, deve fazer uma ficha, não sei como Uhum. funciona. Aí nesse determinada data, ele realiza esse batismo, né, nas águas, por imersão, e as pessoas daí passam a ser membros dessa igreja dele virtual, e a Santa Ceia é virtual, né? A pessoa que Uhum. passa, Sim. vai junto com ele, ele faz a celebração da Santa Ceia, né, pela internet, a pessoa participa ali. Sim. Foi isso que eu pude ver, né? Aham. Porque eu não tenho argumentos com os meus pais sobre isso, porque eles viveram uma vida inteira no Evangelho e depois da pandemia eles aderiram à igreja virtual. Então, mediante eles, eu não tenho argumento a falar. Sim. Então, aí a gente pode usar o argumento que eu já coloquei aqui de 1 Coríntios 11, onde Paulo vai falar a respeito da celebração da ceia. É preciso haver fisicalidade, ou seja, nós precisamos estar presentes fisicamente. Ele diz, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, ele vai usar essa expressão, se não me falha a memória, umas 3 vezes, dentro de um texto muito pequeno. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, esse é o sentido básico de igreja. Igreja virtual não existe, né? É até cômodo para o pastor ter uma igreja virtual, ele não precisa visitar, ele não precisa cuidar de ninguém, ele não precisa fazer nada, ele tem ali um número de pessoas que estão ligadas a ele virtualmente e que podem se desligar virtualmente também. É bastante cômodo, né? A questão toda é você, né, pegar ali a ovelha, tirar o carrapicho, né, colocar o azeite, tratar dela, lidar com ela, aí que realmente é o pastoreio efetivamente. Ok? Conhecer essa ovelha, né? Sim, sim. É bem assim, difícil você conhecer uma pessoa, não vai caçar a imagem que ela quiser virtualmente para você. Exatamente, exatamente. Então, se você vai fazer um batismo coletivo nesse sentido, que garantias você tem de que você não está ali batizando uma pessoa que, de repente, ela tem práticas e convicções até anticristãs, né? Você não tem nenhuma garantia. A gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa estar com elas, né? Embora hoje o nosso curso de batismo ele seja aplicado muitas vezes virtualmente, mas as pessoas às quais nós aplicamos o curso, elas são pessoas que frequentam a nossa comunhão, que estão conosco, né? Então, o curso ele pode ser ministrado online, mas a pessoa está presente, ela vem, nós sabemos quem ela é, nós a conhecemos, e mesmo antes de ser batizada, nós a entrevistamos e aí procuramos saber se ela tem o mínimo de compreensão do que significa aquilo que ela está querendo fazer, ok? Então, exige essa convivência, entende? Essa interação entre as pessoas, ok? Muito bem, então, conclusão. Apesar de ser amplamente atrelado a movimentos e vertentes fora do âmbito reformado, é integralmente possível conciliar o pensamento reformado com a doutrina do credo-batismo. Toda a exposição feita somada ao testemunho histórico das confissões de fé batistas sustentam essa visão defendida pelo pentecostal reformado. Reconhecemos a importância
e essencialidade de cada indivíduo confessar e professar a fé do Senhor Jesus Cristo, para então ser batizado e se tornar membro da família de Deus. Amém. Fechamos aqui. Louvado seja Deus.